Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista Coletiva. O assunto de hoje é economia. Tivemos aí ao longo da semana já definições na CCJ em relação à reforma da Previdência, também temos encaminhamento agora na Comissão Especial da Câmara para avaliar a reforma da Previdência. Para discutir a importância dessa reforma da Previdência, principalmente para as indústrias, a gente recebe hoje o José Nunes Filho, ele que é diretor do CIESP Campinas. Seja muito bem-vindo ao Entrevista Coletiva. Obrigado, Marcos. Obrigado, Zezé. É uma satisfação estar novamente aqui. Você sabe que eu gosto muito de fazer esse programa, porque fazer programa com jornalistas bem informados e preparados é muito bom. E completando a bancada, para quem eu já passo a palavra, Zezé de Lima. Seja bem-vinda, Zezé. Olá, pessoal. Bom, Nunes, agora vai? É para ir, né? Agora era para ir um pouquinho mais rápido. Na verdade, a nossa esperança era que a coisa seguisse num caminho de prioridade para as reformas. Parece que a prioridade do governo está sendo as fofocas na internet, decidir, discutir se a revolução, se o governo militar era ditadura ou não ditadura, coisas irrelevantes que não tem nada a ver com o que está acontecendo no Brasil, e descuidou um pouco da parte política, da condução política, de formar uma base partidária para acelerar o projeto da reforma da Previdência na Câmara, e isso já está refletindo num certo sentimento de desestímulo, de desconfiança da população e dos investidores. Então, acho que o governo tem que se dedicar realmente com todas as forças políticas agora na reforma da Previdência, em seguida na reforma tributária. Nunes, havia uma expectativa de que a reforma fosse aprovada ainda nesse primeiro semestre. Eu imagino que ninguém tem essa expectativa mais. O Centro das Indústrias, a Fiesp, estão trabalhando com que data? Com que perspectiva aí de aprovação da reforma? Eu acho que isso é bem... eu acho que a partir do momento que o governo formar uma base política, isso vai acontecer rapidamente. Não tem muito por que não acontecer. Porque hoje as obstruções que estão acontecendo, que aconteceram na primeira votação aí na Comissão de Constituição e Legalidade e Justiça, uma coisa que faltou a base atuar. A base ficou alienada e deixou a oposição obstruir. Então, mas veja... a oposição só teve 18 votos. Então, os outros 48, todo o Centrão e a base, o partido do governo, o PSDB, o PMDB e o DEM, votaram a favor. Então, significa que isso vai se multiplicar dentro do plenário na votação final. Nós vamos ter muita discussão agora na próxima comissão, que vai discutir o mérito da reforma, do projeto. Vai ter muita discussão, vai ter muita obstrução, mas nós vamos aos trancos e barrancos. Eu acho que ela ainda tem alguma possibilidade de sair até final de julho, agosto, acho que dá ainda para sair. Então, eu assisti essa votação toda lá na CCJ, ficou muito claro de que quem estava liderando a oposição era o tal Centrão, não é? Que não quer mais ser chamado de Centrão. Não sei do que a gente vai chamar então o Centrão. Mas, enfim, o que o Centrão quer é negociar com o governo, e o governo diz que práticas desse tipo ele não vai adotar, porque ele não aceita a velha política. O que para você é velha política? Por exemplo, negociar emendas com parlamentares, liberação de emendas para você, isso é velha política? Ou isso você negociar em bases republicanas? Eu acho que você pode negociar com uma base política sem mexer com a meritocracia. Sem questionar, sem mexer com a meritocracia. Eu acho que se um partido quer indicar alguém para o governo, e se existe essa possibilidade dessa vaga, e ele indica alguém que tem meritocracia para assumir aquilo, não há porquê não se fazer isso, não se fazer um acordo com esse partido. É claro que um partido que apoia o governo é porque ele está no governo. Quem está no governo está governando. O que não pode fazer é aquela bagunça de povoar tudo, aparelhar o governo, criar cargos para os companheiros, para os amigos, para os parentes, isso não pode. Mas eu acho que todo partido, tem alguns partidos que têm excelentes quadros.
Tem 2 ou 3 partidos aí que têm quadros excelentes. O Centrão nem tanto, mas tem quadros também. Eu acho que quanto a isso não há o que dizer. Agora, a emenda parlamentar é um direito parlamentar. O governo negocia isso, ele é obrigado a ceder a emenda parlamentar. O que o governo faz é segurar isso para negociar na hora da votação. É uma articulação política, não tem nada de não republicano nisso, porque a emenda parlamentar é um direito que o parlamentar tem aquela verba. Tá. Só que o que o governo faz? Ele fica segurando para soltar a conta gotas para conseguir apoio. Infelizmente é assim que é feito, mas não vejo nada de não republicano. Quanto a cargos, também não vejo desde que tenha meritocracia para assumir o cargo. Eu acho que quem está no governo tem o direito, pode pleitear participar do governo, não vejo nada demais. O Nunes, e para a economia, né, o que significa esse atraso na aprovação da reforma da Previdência, tanto para a economia e também na questão política, né, na confiança dos empresários em relação ao governo do Bolsonaro, esse atraso, essa demora, esse prazo cada vez se esticando mais para a aprovação da reforma da Previdência? Muito ruim, porque o índice de confiança cada vez diminui mais e o que acontece é que sem a economia vive de expectativa, isso a gente sempre diz, se não há expectativa, não há investimento. Isso é muito ruim, porque esse ano nós vamos ter já a estimativa de um déficit da Previdência, de um rombo da Previdência de 309 bilhões de reais. Como isso afeta a dívida pública, aumenta a dívida pública, a estimativa é que nós tenhamos um déficit no orçamento sendo de 139 bilhões, uma parte deve ser coberta pelos leilões do pré-sal aí, mas nós estamos vendendo o almoço para comprar a janta. Então amanhã eu quero ver o que vai vender no ano que vem, porque não vai ter o que vender. Então a tendência é essa dívida aumentar. Nós já estamos praticamente chegando aos 4 trilhões de reais de dívida. E essa dívida ela ajuda a gerar mais dívida, porque nosso serviço, essa dívida em 2018 foi 342 bilhões de reais que nós pagamos de juro para rolar a dívida. Então, isso vai ficando uma montanha, um bolo de neve que vai aumentando cada vez mais. Então, eu acho que a reforma da Previdência é urgente. Nós estamos matando o país, matando o emprego, vai chegar num ponto, nós vamos voltar a ter inflação e coisas desse tipo, porque não vai ter ou uma recessão muito forte. Só trazendo alguns dados, né, de um material aqui preparado pelo CIESP, pela assessoria de imprensa do CIESP, que mostra que entre setembro e outubro, na época da eleição, a confiança do empresariado industrial disparou. E aí já tem mais uma queda, nesse momento está em 59,9 pontos, e caiu de 65,7 para 59,9, ou seja, 6 pontos aí de queda em um mês. Né? Deixa eu te dar mais uma notícia ruim, então. Ai. Saiu o boletim Focus a semana passada, a expectativa do PIB para esse ano, que era de crescimento de 1,95, que já é um crescimento pífio, caiu para 1,71. E é a 5ª queda consecutiva. Isso significa a queda na confiança dos investimentos. É uma desconfiança de que as coisas não estão andando tão bem como era para andar. E nos preocupa, porque a Argentina começou bem, com um governo liberal, que pretendia promover uma certa reforma liberal na economia, mas ele não conseguiu atingir os objetivos e hoje a Argentina está em crise, está novamente numa crise muito forte, Congelando o preço, que é uma coisa que não se usa mais há muitos anos. E a Cristina Kirchner disparando as intenções de voto, que é assustador. Mas o que eu penso é o seguinte, Nunes, nós tínhamos um presidente eleito que dizia que ele estava aí para um único mandato e que nesse mandato ele gostaria de fazer todas as reformas que fossem possíveis. Essa foi a promessa dele. Há cerca de uns 15 dias, a gente começa a ouvir o presidente falando, quem sabe eu dispute segundo mandato. Se ele não conseguir um avanço econômico, o que ele vai ter de arma para tentar um segundo mandato? Bom, ele começou bem na área econômica, ele escolheu para ministro um ministro extremamente competente, com uma habilidade política fantástica, um homem que não leva desaforo para casa, que tem resposta para tudo, com uma habilidade verborrágica muito boa.
e competente, conhece a economia, conhece o Brasil, e esse é um handicap que ele tem. Nesse ponto ele acertou em cheio e, de uma forma geral, nos ministérios, fora alguns erros que ele cometeu aí, que foram erros mais por uma posição ideológica radical, esse radicalismo ideológico é perigoso. Isso é perigoso, tanto para um lado quanto para o outro. Isso não é bom. Nós temos que ter a mentalidade aberta, não podemos ficar virado para um lado só. Escolher lado, né? Não pode ter esse tipo de lado. Isso aí destrói o país. E parece que o que o presidente vive são essas fofoquinhas no Twitter, na internet, com o filho, com outro, e fica essa situação onde coisas fúteis acabam sendo mais importantes do que a reconstrução desse país, a reconstrução econômica, as reformas econômicas. Então, mas se essas reformas não vierem, você acha que ele tem alguma coisa, vai ter algum resultado em algum lugar para mostrar e para tentar um segundo mandato? Não, ele vai acontecer o que aconteceu na Argentina. Não tem. Acaba. Aí não tem condição. Mas eu não acredito que isso aconteça. Eu acho que hoje dificilmente alguém pode continuar tendo coragem de defender, de ser contra a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é o maior projeto de transferência de renda do mais rico para o mais pobre do mundo. O pobre, o trabalhador, está pagando com desemprego, com custos altos, com falta de oportunidade, com dívida pública, está pagando os milionários da Previdência, que são aposentados com salário integral, que têm seus reajustes salariais iguais aos da ativa. Então, isso tudo é uma irrealidade que o trabalhador não tem, mas ele está pagando. O grande responsável pelo déficit da Previdência não é o INSS do setor privado. É o do setor, é a previdência pública, previdência do setor público. Toda ela, não vamos especificar um lado ou outro, toda ela. Eu peço licença, Nunes, a gente precisa ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente vai falar sobre geração de empregos, quais as perspectivas ainda para o ano de 2019 e já pensando até no ano que vem. A entrevista coletiva volta já já. Estamos de volta com a entrevista coletiva. Hoje estamos recebendo o José Nunes Filho, ele que é diretor do CIESP Campinas. Nunes, um assunto também, né, que tem muita relação com a reforma da Previdência, com a questão da desconfiança dos empresários, é o desemprego. Principalmente quando o empresário está desconfiado, ele não vai investir, ele não vai contratar. Aqui na região de Campinas, né, os dados do CIESP Campinas apontam uma queda nos 3 primeiros meses do ano de 0,4% em geração de empregos. São 600 demissões nos 3 primeiros meses desse ano. E aí, Nunes, dá para a gente ter algum ânimo, né? Vai melhorar a situação, deve melhorar a situação, ou tudo depende realmente da reforma da Previdência? Eu diria que nós estamos andando de lado. Não está tão ruim assim, eu acho que estamos andando de lado, não é um desemprego tão assustador. Eu acho que até a gente poderia ter conquistado mais postos de empregos na indústria, nos setores empresariais de uma forma geral. O ambiente ainda é propício para isso. O problema é que os empresários industriais estão descapitalizados, não têm capital para investir, para modernizar as fábricas, para investir em bens de capital, e não tem também dinheiro para capital de giro. Então, como não tem? Aonde está o dinheiro que poderia estar sendo investido nas indústrias? Explica. Assim. Esse dinheiro está com o governo, está dentro da dívida pública, aqueles 4 trilhões de dívida pública, esse dinheiro está lá. Porque nós vivemos sob o jugo de um cartel bancário no Brasil, de 5 grandes bancos, que monopolizam a venda de crédito no país e as operações financeiras, com lucros altíssimos, atravessaram aí 14 anos, 15 anos aqui, que só banco teve lucro, nunca vi banco ter prejuízo. Banco só tem lucro. Banco nunca empresta um dinheiro se não tiver 100% de garantia. 100 não, 120, 130. E no caso das indústrias industriais, é muito mais, porque para você conseguir um empréstimo de 5 milhões, 10 milhões, você tem que dar garantia de 20, 30. E o crédito
Caro, muito caro. É o crédito mais caro do mundo, um dos mais caros do mundo. É um absurdo, numa taxa Selic de 6,5% ao ano, os bancos estarem cobrando o que eles estão cobrando. São taxas absurdas, que não são nunca menos de 15%, 20%, 30% ao ano. Então é uma roubalheira, uma coisa assim bastante triste para o país. Porque além de cobrarem um crédito caro, as exigências que eles fazem dos empresários de garantias para esse crédito são impossíveis de serem atendidas. Eles não querem emprestar, eles preferem emprestar para o governo, comprar títulos da dívida pública que eles sabem que vão receber e que remunera bem. Remunera 6,5% ao ano sem risco nenhum. Mas não tem uma capacidade ociosa hoje na planta industrial daqui da RMC, por exemplo? Olha, tem capacidade ociosa, ao mesmo tempo que tem necessidade de procura de mão de obra qualificada que não se encontra. Nós estamos atravessando um período agora da indústria 4.0, que as indústrias estão se modernizando e cada vez mais aquele operário que faz aquelas funções repetitivas e as mesmas, isso aí vai desaparecer dentro do projeto do novo modelo industrial que o mundo está adotando, que o Brasil está atrasado nisso aí, ainda tem que correr atrás, porque isso até é um risco de dominação dos países que se anteciparem, porque os custos vão ser tão mais baixos que eles vão conseguir dominar os mercados de todo mundo. Então pode, inclusive, destruir todo o nosso setor industrial, que se a gente não partir logo para isso. Então também tem que haver qualificação. Tem muita gente que está desempregada por não ter qualificação. E tem muita empresa que está tentando contratar e não encontra funcionários qualificados. É o outro lado da moeda também. Mas existe uma capacidade ociosa, mas essa capacidade ociosa é de uma estrutura industrial arcaica, antiga, que está parada aí há 10, 12 anos e que precisa ser modernizada, precisa ser atualizada. Nós estamos no limiar da indústria, da quarta revolução industrial. Você estava falando isso, eu me lembrei de dados também, acho que da semana passada, mostrando que a participação do Brasil na produção mundial, que já foi de 4,4%, está agora em 2,5%. A Folha também trouxe uma matéria na semana passada mostrando que a renda do brasileiro nunca esteve tão baixa. Quer dizer, realmente os nossos parâmetros... É notícia ruim atrás de notícia ruim. Está difícil quando viver. O mercado de trabalho é um mercado como qualquer outro de oferta e procura. Então, hoje o mercado é de oferta de mão de obra. Então, a tendência é os salários se baixarem realmente, porque tem muita oferta de emprego e tem muita oferta de trabalho, de mão de obra e pouca procura. Então, isso cria realmente uma situação difícil. Mas não é só por isso. As empresas até poderiam estar pagando mais se elas estivessem ganhando, mas elas também não estão ganhando nada. Elas também estão com margem de lucro muito baixa, estão com faturamento baixo, problemas financeiros, quase todas. É difícil uma empresa hoje que não está com problema financeiro, a não ser as grandes multinacionais, todas têm problemas financeiros, ou grandes ou pequenos. E grandes estão indo embora do Brasil, né? O que é um caos também. Estão indo embora. Mas como é que vocês viram essa nova ameaça de greve dos caminhoneiros, informação que a gente tem, que foi negociado aí, e isso preocupa? Isso preocupa porque a tendência do que vai acontecer, a gente conhecendo o mercado, esses caminhoneiros, eles entraram na profissão porque houve, durante o governo passado, vários benefícios para aumentar a produção de caminhões, eram exigências da indústria automotiva, que tem um poder político muito forte, financiamentos facilitados, tudo. E, na verdade, hoje você tem muita oferta de frete e pouca procura, porque a economia está reprimida. Então, o que vai acontecer é que as grandes empresas vão criar frotas próprias. E o risco desses caminhoneiros autônomos, no médio prazo, não terem mais como trabalhar. Então, tem que haver alguma coisa mais inteligente do que greve e tabelamento. Porque greve e tabelamento são as duas coisas mais burras que existem. Então, tem que haver alguma coisa mais inteligente do que isso para se fazer. Que facilita pode a coisa. ser? Eu fico pensando qual que pode ser a saída diante de um quadro desse de superoferta. Eu não acredito que vá haver outra greve, pode ser até que haja, mas eu não acredito porque aquela greve ela teve um apoio popular muito forte.
O povo achava que aquilo realmente era uma coisa boa para todo mundo. Depois ele viu que não era bom para ele, porque Sim. o povo ficou prejudicado. O custo de vida subiu, os produtos sumiram das prateleiras, as empresas pararam, houve demissões. Então foi uma coisa que deu um choque muito forte na economia. O PIB caiu, atingiu o PIB de uma forma agressiva e violenta. Então todo mundo, o país empobreceu mais com aquilo lá. Então o povo percebeu isso. Então hoje eles não vão ter o mesmo apoio, porque aquela greve custou muito caro para o povo brasileiro. Sim. O Nunes, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a crise da Argentina, né? Nesse momento a gente tem ali um congelamento de preços que também impacta na indústria regional. Queria que o senhor falasse sobre isso. O que impacta, realmente impacta, porque a Argentina é o terceiro maior mercado de exportação nosso, depois de China e Estados Unidos. A Argentina importa a nossa, alguma coisa em torno de 17 bilhões e 800 milhões de dólares por ano. Para vocês terem uma ideia, Estados Unidos em torno de 25 e China em torno de 42 bilhões. Então é um parceiro comercial muito importante, muito mais importante talvez até do que a China, porque a Argentina não compra commodities, nossa, ela compra produto industrial de alto valor agregado. Sim. Ela compra automóveis, compra produtos eletrônicos. Então isso pode nos afetar, principalmente nós aqui da RMC, que temos uma cadeia produtiva da área automotiva muito forte, uma cadeia produtiva da área de eletroeletrônicos, informática muito forte, e não há muito o que fazer, porque o poder aquisitivo na Argentina caiu, o consumo caiu, então a tendência é que eles normalmente diminuam as importações mesmo, e não há muito o que fazer, vai nos afetar. Bom, vamos falar um pouquinho aqui de Campinas? Vamos. Campinas, como é que você está vendo Campinas nesse cenário todo? Tá ok, não tá ok? Eu acho que Campinas continua tendo um potencial muito grande que ainda não está sendo explorado. Potencial de conhecimento, potencial de logística, nós falamos nisso há muito tempo, mas nós não conseguimos ampliar o investimento industrial na região. Até agora não conseguimos aquele investimento forte na região, não conseguimos. Eu acho que ainda vamos ter que trabalhar muito por isso. A gente tem trabalhado, nós dentro das nossas entidades, temos procurado colaborar com o poder público municipal nisso, para atrair investimentos na região. Nós tivemos aqui de grande investimento praticamente só uma empresa automobilística de energia alternativa, mas que também não é um investimento tão grande assim. E a gente teve um aumento razoável na carga tributária nesses últimos anos. Isso daí pegou o setor? Pegou, claro, pegou brutalmente. Pegou brutalmente. Qualquer aumento de imposto num país que já cobra tanto imposto é uma coisa agressiva e que vai contra o crescimento da economia, vai contra a atração de novos investimentos, vai contra... As empresas não vão vir para uma cidade que cobram IPTU caro, que cobram ISS diferenciado, elas vão procurar para as cidades que oferecem uma situação mais amigável para o investimento. Então Campinas hoje não oferece uma situação tão amigável para o investimento. A gente tem ouvido bastante sobre empresas querendo ir para o Paraguai. Eu não ouço tanto aqui na RMC, mas ouço mais do Brasil de uma maneira geral. Parece que até a Riachuelo estava fazendo uma sondagem. Isso é real? Olha, eu andei dando umas voltas pelo Paraguai, acho que o Brasil devia aprender um pouco com o Paraguai. O Paraguai está maravilhoso. O Paraguai está maravilhoso, está em desenvolvimento, está equilibrado. Carga tributária baixa. Baixa, um país bonito, arrumado, sem violência, um país excelente para se viver hoje. Então, é claro, muita gente hoje está buscando o Paraguai, porque o Paraguai está oferecendo boas condições amigáveis para o investimento. O investimento, o passarinho só pousa onde ele se sente seguro. Onde ele fica assustado, ele voa, vai para o lugar onde ele está seguro. Esses passarinhos do investimento não estão achando o Brasil um local seguro para eles pousarem. Não estão achando Campinas também um local seguro para pousarem. Então estão indo voando para outras paragens e fugindo de nós aqui. José Nunes Filho, diretor do CIESP Campinas, queria agradecer muito a sua presença aqui na entrevista coletiva.
Eu que te agradeço a oportunidade de novamente estar aqui. Sabe que é um prazer, que eu gosto muito de ver o programa de vocês e sempre é uma satisfação. Eu agradeço o espaço que vocês dão ao Ciesp, à Fiesp e ao setor industrial, ao nosso setor. Obrigado. Obrigada. Zezé, até a próxima. Até a próxima, Marcão. Até a próxima, pessoal. E a você de casa, muito obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.